Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, nós iremos fazer um simulado para a Prova Nacional Docente, PND, com questões sobre História da Educação. No simulado serão 14 questões que ajudarão você que irá fazer o PND a se preparar para a prova. Simulado. Antes de iniciarmos o simulado, peço que quem não for ainda inscrito no canal, que se inscreva, dê o seu joinha, ative as notificações, clicando no sininho e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, vamos iniciar. Questão número 1. Movimento que valorizou a autoformação e a atividade espontânea da criança como centro do processo pedagógico. O contexto acima refere-se ao: letra A, pensamento socialista. Letra B, pensamento positivista. Letra C, pensamento anti-autoritário. Letra D, pensamento escolanovista. Tempo aí para vocês pensarem. Então, o movimento que valorizou a autoformação e a atividade espontânea da criança como centro do processo pedagógico. Então, qual é a resposta aí? Vamos ver. Letra D, pensamento escolanovista. Então, o movimento que valorizou a autoformação e a atividade espontânea da criança como centro do processo pedagógico foi o movimento escolanovista. Questão número 2. Importante marco na história da educação brasileira, a Reforma Pombalina culminou com a expulsão dos jesuítas do Brasil, ação que no contexto educacional, letra A, teve um grande avanço, uma vez que os recursos públicos passaram a ser investidos na educação primária. Letra B, desenvolveu-se com foco na educação dos indígenas e nativos do país. Letra C, sofreu a carência de docentes habilitados para a função, tendo em vista que o ensino era de responsabilidade dos jesuítas. Letra D, adotou o método Montessori para atender a população carente. Letra E, voltou-se à educação das elites e dos escravos, visando o desenvolvimento da colônia. Tempo aí para vocês pensarem e responder. Então, o importante marco da história da educação é a Reforma Pombalina. Ela culminou com a expulsão dos jesuítas e a ação que no contexto educacional contribuiu para isso. Encontraram a resposta? Vejamos. Letra C, sofreu a carência de docentes habilitados para a função, tendo em vista que o ensino era de responsabilidade dos jesuítas. Questão número 3.
A pedagogia histórico-crítica tem sua origem na história da educação brasileira e teve como proponente o grande educador, letra A, Dermeval Saviani, letra B, Paulo Freire, letra C, Anísio Teixeira, letra D, Levi Vygotsky, letra E, Florestan Fernandes. Tempo. Resposta: Dermeval Saviani. Questão número 4. A história da educação profissional no Brasil tem sua origem no período colonial, quando seus primeiros aprendizes eram aqueles advindos das classes menos favorecidas. Ao longo dos séculos, novas formas de organização do trabalho foram surgindo, demandando aprendizagens de técnicas necessárias ao trabalho, que, por meio da instrução, suscitava o desenvolvimento profissional e tecnológico. Nesse processo, conforme o decreto número 7.566, de setembro de 1909, foram criados com o objetivo de oferecer ensino profissional primário e gratuito, mantendo o foco nas classes desfavorecidas. Letra A. Aos colégios das fábricas. B. Às escolas de aprendizes de artífices. C. Às escolas industriais e técnicas. D. Os liceus da rede imperial do Colégio Dom Pedro II. Tempo para vocês pensarem. Vejamos a resposta. Letra B. As escolas de aprendizes de artífices. Agora vejamos a questão número 5. Considerando o contexto educacional histórico do Brasil, por mais que as leis indicassem mudanças, a realidade pouco se alterava. A educação, com toda a sua magnitude, se destina a beneficiar a classe dominante. Qual seria a característica central da educação oferecida às aulas populares ao longo dos anos? Então, qual seria essa característica da educação oferecida às aulas populares ao longo dos anos? Letra A. A educação voltada para as classes populares foi essencialmente domesticadora e elitista, com poucas perspectivas de transformação social. Letra B. Um modelo de educação democrática que proporcionou a formação crítica e autônoma dos alunos. Letra C. A educação oferecida às aulas populares era amplamente acessível e de alta qualidade, com foco em suas necessidades sociais e culturais. Letra D. A formação de uma educação popular que visava capacitar as classes trabalhadoras para a luta política. Tempo para responderem.
Vejamos a resposta. Letra A. A educação voltada para as classes populares foi essencialmente domesticadora e elitista, com poucas perspectivas de transformação social. Questão número 6. Em 1759, Sebastião José de Carvalho, primeiro-ministro de Portugal, após entrar em conflito com os jesuítas, os expulsou de todas as colônias portuguesas, suprimindo todas as suas escolas. A razão para esse conflito, apontada por Pilete, é o fato de os jesuítas se oporem ao controle do governo português. Com a supressão das escolas jesuíticas, a educação brasileira vivenciou uma grande ruptura histórica num processo já implantado e consolidado como modelo educacional. Esse período ficou conhecido como: letra A, Reforma Campos de Carvalho; B, Reforma Pombalina; C, Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova; D, Companhia de Jesus. Tempo para vocês pensarem. Vejamos a resposta. Reforma Pombalina, letra B. Questão 7. A história da educação no Brasil teve início, letra A, com a chegada dos jesuítas em 1549, no período colonial; letra B, com a chegada dos escravos que não conheciam a linguagem brasileira; letra C, durante o reinado de Dom Pedro I; letra D, durante o reinado de Dom Pedro II. Tempo. Vejamos a resposta. Letra A, com a chegada dos jesuítas em 1549, no período colonial. Questão número 8. No decorrer da história da educação, foram observadas várias transformações no âmbito da educação especial, sobretudo no que tange a letra A, assistência aos pais; letra B, assistência aos alunos; letra C, trato diferenciado para os alunos com necessidades especiais; letra D, espaços especiais nas escolas para os alunos; letra E, inclusão social. Tempo. Então, quais foram as transformações que foram observadas no âmbito da educação especial? Foi assistência aos pais, assistência aos alunos, trato diferenciado para os alunos com necessidades especiais, foi espaços especiais nas escolas para os alunos, inclusão social. Vejamos a resposta. Letra E, inclusão social. Pergunta número 9, questão 9. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932,
consagra-se na história da educação brasileira como sendo um dos célebres capítulos. Assinale a opção que expressa corretamente um ideal educacional do escolanovismo. Letra A. Tendo como base os princípios lógicos, articulou um programa educacional construído com base na lógica formal dos adultos. Letra B. Cultivando tendências passivas e intelectualistas, concebe uma prática de ensino predominantemente verbalista e expositiva. Letra C. Partindo da necessidade de o educando ser modelado exteriormente, arquiteta um projeto de desenvolvimento ancorado no mundo concreto. Letra D. Proclamando a ascensão social como uma das finalidades da educação escolar, pauta o ensino em torno do desenvolvimento industrial. Letra E. Respeitando os interesses e aptidões naturais dos educandos, propôs sua iniciação em atividades manuais, motoras e construtoras. Tempo. Então, qual a questão que expressa o ideal educacional do escolanovismo? Vejamos a resposta. Letra E. Respeitando os interesses e aptidões naturais do educando, propôs sua iniciação em atividades manuais, motoras e construtoras. Questão número 10. Assinale a alternativa que preencha a lacuna abaixo corretamente. Anísio Teixeira foi um dos maiores nomes da educação no Brasil, reconhecido por seu trabalho em defesa de uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos. Ele foi pioneiro na implementação de uma educação voltada para a formação integral do indivíduo, influenciado pelos ideais da movimento que defendia uma pedagogia ativa, centrada no aluno e nas necessidades da sociedade. Letra A. Pedagogia de projetos. Letra B. Educação à distância. Letra C. Educação bancária. Letra D. Escola nova. Então, o que é que preenche esse espaço? Tempo. Resposta: escola nova. Então, Anísio Teixeira ele foi um dos maiores nomes da educação no Brasil, reconhecido por seu trabalho em defesa de uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos. Ele foi pioneiro na implementação de uma educação voltada para a formação integral do indivíduo, influenciado pelos ideais da Escola Nova, que era um movimento que defendia uma pedagogia ativa, centrada no aluno e nas necessidades da sociedade. Questão número 11. A década de 1850 ficou marcada pela consolidação do Império e por uma série de realizações importantes para a educação institucional. Um grande destaque da época
imperial foi: letra A, o Manifesto dos Pioneiros da Educação; B, o plano de ensino elaborado por Manuel da Nóbrega; C, a pedagogia formalizada pelo alemão Friedrich Ebert; D, o ciclo de reformas estaduais na educação; D, a criação do Colégio Pedro II. Tempo. Resposta: letra E, a criação do Colégio Pedro II. Questão número 12. Sobre o processo de colonização brasileira, articulada aos demais momentos da história da educação brasileira, podemos considerar como alternativa correta: letra A, que a história do Brasil e a colonização em si em nada influencia a atual estrutura educacional brasileira, visto que os fatos ficaram no passado. Letra B, a história da educação é objeto de interesse e de estudos de professores da área de história, não devendo ser foco de interação em outras modalidades. Letra C, o processo de colonização não é mais discutido no cenário educacional vigente, deixando de importar quanto ao processo educacional em pauta. Letra D, que é importante conhecer e analisar o período de colonização e demais componentes da história da educação brasileira, reconhecendo suas influências na educação atual e os processos que a determinam na contemporaneidade. Letra E, o termo colonização está incorreto. Tempo. Vejamos a resposta. Letra D, que é importante conhecer e analisar o período de colonização e demais componentes da história da educação brasileira, reconhecendo suas influências na educação atual e os processos que a determinam na contemporaneidade. Questão número 13. Na história da educação brasileira, qual movimento foi fundamental para a democratização do acesso à educação e a implementação de políticas públicas educacionais inclusivas? Letra A, o movimento dos pioneiros da educação nova, na década de 1930. B, a reforma educacional promovida durante o regime militar. Letra C, a criação das primeiras universidades no período colonial. Letra D, a implementação do ensino à distância no início do século XXI. Tempo. Então, qual foi o movimento que foi fundamental para a democratização do acesso à educação e a implementação de políticas públicas educacionais inclusivas? Resposta: letra A, o movimento dos pioneiros da educação nova, na década de 1930. E agora nossa última questão.
Questão 14. A educação brasileira passou por transformações ao longo de sua história, influenciada por mudanças culturais, políticas e sociais. Sobre os fundamentos históricos da educação no Brasil, assinale a alternativa correta. Letra A. A educação nas comunidades primitivas era formal e organizada, refletindo as práticas pedagógicas do modelo jesuítico. Letra B. A consolidação da educação formal no Brasil ocorreu apenas no século XIX, com a abolição da escravatura e a independência política. Letra C. A chegada dos jesuítas ao Brasil implantou um modelo educacional secular, voltado para a universalização do ensino científico. Letra D. A LDB de 1996 promoveu a centralização da gestão educacional, restringindo a autonomia de estados e municípios no Brasil. Letra E. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, de 1996, marcou um avanço na democratização do acesso à educação e na garantia de sua qualidade como direito social. Tempo. Vejamos a resposta. Letra E. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, de 1996, marcou um avanço na democratização do acesso à educação e na garantia de sua qualidade como direito social. Pessoal, chegamos ao final do vídeo. Obrigado por assistir. Eu espero que vocês tenham gabaritado todas as questões. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, dar o seu gostei. Assim, o YouTube entenderá que o conteúdo é útil e irá recomendar para mais pessoas. Mais uma vez, muito obrigada e até o próximo vídeo.